Olá, gente. Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre TDAH, mais precisamente sobre como a gente descobriu que o meu filho mais velho, o João Benício, ele tem esse transtorno. Primeiro eu quero começar falando um pouquinho o que significa TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do cérebro ele acontece de uma forma alterada. E cada transtorno tem a sua peculiaridade, né? O TDAH é como se o córtex pré-frontal tivesse com alguma alteração, que o córtex pré-frontal, que é aqui atrás da testa, é quem gerencia alguns comportamentos. Ele recebe a carga de dopamina através de alguns neurotransmissores que vêm de uma outra região. Quando ele recebe essa carga de dopamina, ele é capaz de gerenciar alguns comportamentos, motivação de fazer algumas tarefas, dentre outras atividades. A pessoa que tem TDAH, ele tem baixa produção dessa dopamina, então chega pouca dopamina no córtex pré-frontal. Então podemos dizer que essa pessoa tem uma alteração nessa produção da dopamina, tem um pouco menos de dopamina. Então a pessoa com déficit de atenção, ela acaba não tendo uma atenção sustentada para determinadas atividades. Na verdade, a pessoa que tem TDAH, não é que ela não tem atenção, é porque ela não consegue sustentar a atenção em uma coisa só. É como se ela não tivesse a capacidade de estar fazendo uma coisa aqui e focar nisso aqui. Ela, qualquer coisa, puxa a atenção dela para outras coisas. Como se tivesse o freio, a peneira que vai filtrando o que você vai fazer agora, ela tivesse passando tudo ao mesmo tempo. Então ela está aqui fazendo atividade, aí o passarinho que canta ela olha, o carro que passou ela também olha. Então isso aí acaba prejudicando. Por muito tempo as pessoas achavam que o TDAH só tinha aquelas pessoas que são elétricas, são agitadas. Mas hoje você já sabe que tem muitas pessoas que têm TDAH e que aparentemente elas não são hiperativas, porque a agitação ela acontece aqui dentro. Acontece no TDAH a quantidade muito grande de pensamento numa velocidade muito rápida. Então é como se o cérebro estivesse captando tanta informação ao mesmo tempo e começa a sobrecarregar. Então a agitação começa primeiro na cabeça da pessoa. Então muitas vezes a pessoa tem TDAH e ela nem apresenta essa hiperatividade física, mas acontece aqui dentro. E também vale ressaltar que a pessoa ela não se torna uma pessoa com TDAH. Então essa hiperatividade já vem de berço. O que acontece com o decorrer da vida, passa a observar algumas coisas. Na verdade, a pessoa só começa a prestar atenção que tem algum transtorno quando isso começa a trazer algum prejuízo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas começam a apresentar a necessidade de investigar quando entram na escola, entendeu? Quando começam a frequentar alguns ambientes que requer um pouco mais de atenção, aí começa a apresentar principalmente na escola, é quando começa realmente a luzinha vermelha a acender e os pais, né, quando a pessoa consegue descobrir quando é criança, porque muitas pessoas às vezes descobrem só na vida adulta, o que é muito ruim, porque a pessoa passa uma vida inteira aí sofrendo, sem tratamento, e só descobre na vida adulta. Mas quando a pessoa descobre, quando criança, geralmente é na fase da escola, que começa os professores a sinalizar e etc. Essa alteração que acontece no córtex pré-frontal, ela atrapalha algumas coisas. Por exemplo, o córtex pré-frontal, na verdade, ele é como se fosse um grande gerenciador de algumas coisas. Ele é responsável pela atenção motivada em uma certa atividade, ela é responsável pelo controle do comportamento. Por exemplo, eu não gosto de malhar, eu não gosto de fazer dieta. Mas o córtex pré-frontal faz você executar aquilo mesmo que aquilo não seja interessante para você. Também na projeção de futuro, que quer dizer assim, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, a gente vai viajar para algum determinado lugar. Uma pessoa comum, aquela viagem vai durar
2 horas de viagem. Para a pessoa com TDAH, por causa dessa dificuldade de esperar, dessa dificuldade de... Ela parece que é uma eternidade para ela, entendeu? Tudo é um pouco mais demorado. Para fazer um exercício, ela está ali 10 minutos, ela acha que está 300 anos fazendo aquilo ali, tudo é cansativo para ela. Mas essa questão de falta de atenção, ela também depende muito, porque se for alguma coisa que a pessoa tem interesse, que ela desperte o hiperfoco naquilo, ela já consegue ficar horas e horas fazendo uma coisa que uma pessoa comum não conseguiria. Então, assim, eles têm dificuldade de sustentar a atenção em coisas que não é muito do interesse deles, porque se for do interesse, por exemplo, o João, ele consegue ficar horas e horas brincando de Lego, que é uma coisa que ele gosta muito, entendeu? Já não consegue ficar 5 minutos ali fazendo uma tarefa da escola. Ah, mas qualquer criança é assim. Mas quando a pessoa tem TDAH, realmente é um pouco mais difícil, é nítido. Só quem convive que sabe. Eu não concordo, porque é déficit de atenção. Digamos que ficaria melhor se o nome do transtorno fosse excesso de atenção. Porque, na verdade, eles têm atenção, só que eles têm atenção em tanta coisa ao mesmo tempo que eles não conseguem focar em uma só. Essa hiperatividade que a pessoa com TDAH apresenta, ela é pior, ela é manifestada de uma forma mais intensa, digamos assim, quando a pessoa é criança. Por quê? Porque quando a pessoa é criança, ela, além de ter essa dopamina sendo produzida de forma mais... com uma dificuldade maior, o córtex pré-frontal dela, que é essa região aqui da frente, que gerencia esses comportamentos, nem está formado totalmente. O cérebro acaba de ser formado entre 23 anos e 26 anos, de 23 a 26 anos. Antes disso, ele não está totalmente formado. Por isso que a criança tem uma dificuldade maior de ficar sentada, de prestar atenção em qualquer coisa assim. Uma criança comum já tem dificuldade. A criança que tem um TDAH, aí se torna mais complicado ainda, porque ela já tem o cérebro que ainda não terminou de ser formado e ainda tem a dopamina sendo produzida de forma escassa. É como se acontecesse assim, por exemplo, pensa num funil onde está passando um líquido, só tem um buraquinho. Então, aquele líquido vai se concentrar apenas numa vasilha. A pessoa que tem TDAH, esse funil está furado. Então, aquele líquido ele não passa somente por um buraco, ele passa por todos os buraquinhos ali e não foca em um só. Entendeu? É mais ou menos isso. Tem todo o nome científico dessas regiões do cérebro, mas para ficar um pouco mais fácil de se entender, estou tentando resumir e falar de forma mais fácil, né, de entendimento. As pessoas também costumam dizer, por que começou a aparecer mais agora esses transtornos? Antigamente você não falava muito de TDAH, a gente falava muito de autismo. O que acontece é que, primeiro, que as pessoas começaram a ter mais acesso à informação, e com relação ao TDAH, não vou falar do autismo, vou falar mais do TDAH nesse momento, o que acontece é que antigamente, a gente não tinha uma vida tão corrida e não fazíamos tanta atividade que exigia da gente uma concentração maior. Hoje em dia, a gente faz muita coisa que exige atenção. Enviar e-mail, responder WhatsApp. Antigamente, as tarefas das pessoas não exigiam tanta atenção assim, salvo algumas exceções. A vida era mais, digamos assim, menos corrida, mais tranquila. A pessoa ia para o seu trabalho, ela só fazia aquilo ali, para o trabalho, para casa, não tinha tanta coisa. Hoje em dia é tudo muito corrido, todo mundo tem muitas tarefas. Então, o nosso cérebro começou, na verdade, a se cansar mais rápido. Uma coisa interessante, essa medicação que a pessoa que tem TDAH usa, ela age de que forma? Ela age justamente fazendo com que haja essa produção dessa dopamina, porque existem 2 tipos de dopamina, a dopamina fásica e a dopamina tônica. Na pessoa que tem TDAH, essa dopamina tônica, que ela é prejudicada, porque a dopamina tônica é uma dopamina que ela é liberada aos poucos durante todo o dia da pessoa, aos poucos, como se fosse uma mangueira jogando água aos poucos o dia inteiro. E a fásica é quando a pessoa tem picos dessa dopamina. Também não vou entrar no mérito de explicar cada uma delas, porque é um assunto um pouco
complexo, né? Mas digamos que a medicação, a Ritalina ou outras medicações, né, que são usadas para a pessoa que tem TDAH, ela age justamente na produção dessa dopamina, liberando ela aos pouquinhos durante todo o dia. E também vale ressaltar que as pessoas que têm baixa produção de dopamina, como as pessoas que têm TDAH, por ela ter falta dessa dopamina produzida, ela geralmente ela acaba procurando alguns outros meios de fazer produção de dopamina. Por isso que geralmente são pessoas que têm uma tendência muito grande ao vício, compulsão alimentar, entendeu? Ou elas acabam descobrindo algum hábito que produz essa dopamina no corpo delas, que aí é até uma coisa boa, né? Por exemplo, o Michael Phelps, ele tem TDAH e ele focou na natação, que isso fazia produzir dopamina no corpo dele, é como se acalmasse ele. Então, ele acabou adquirindo um hábito bom que ajudou ele, mas muitas pessoas acabam se utilizando de alguns outros hábitos ou substâncias que não são boas. Por isso que é a necessidade do tratamento e de reconhecer que a pessoa tem. João sempre foi uma criança bem agitada na escola. Antes de ir para a escola ele já era agitado, vivia pulando igual uma pipoquinha o tempo todo. Toda criança, a maioria das crianças são assim, então a gente nunca desconfiamos de nada. Mas quando eu lembro também que teve umas situações, uma determinada pessoa que ficava o tempo todo falando, mas ele é hiperativo, e eu achava aquilo chato, porque primeiro que eu não sabia que existia TDAH, e eu achava que ela estava falando aquilo ali, rotulando meu filho de alguma forma, de certa forma isso também não é legal. Porém, hoje em dia eu entendo que realmente ele era hiperativo, mas naquela época eu realmente não entendia. Mas quando ele foi para a escola, foi quando tudo começou. E aí começou nos relatórios da escola, vinha sempre mostrando, porque é muita agitação, pula, não quer ficar sentado, quer ir no banheiro toda hora. Aí, outra época também que começou a intensificar mais essa observação minha foi na pandemia, quando eu tentava sentar para fazer as tarefas online, né, da escola, e eu não conseguia 5 minutos com ele. Mas como ele era muito pequenininho ainda, pré-1, eu acho, e todas as mães estavam tendo a mesma dificuldade, eu também relevei. E aí, quando ele foi para o pré-2, eu comecei a observar mais isso, eu comecei a ver realmente a dificuldade dele focar nas atividades escolares. E ano passado, quando ele foi para o primário, para o primeiro ano, aí tudo, mas no pré-2 eu procurei a neuro. E aí começou, né, ela falar, vamos investigar, vamos começar a observar mais, mas vamos deixar para quando tiver 7 anos para fazer os exames. Eu coloquei ele na psicopedagoga, mas depois eu tirei, porque ele não estava com nenhuma dificuldade de aprendizagem, graças a Deus. Embora ele já estivesse muito agitado, dificuldade de prestar atenção, mas ele estava aprendendo, estava dentro do esperado da escola. Mas ano passado começou a causar alguns problemas. Por exemplo, ele não conseguia perder todos os materiais. Eu comprei ano passado umas 20 borrachas de escola, toda vez perdendo material, e não queria ficar sentado na sala de aula. No começo do ano, foi mais a falta de atenção do que a hiperatividade. Ele tinha mais a dispersão, estava aqui fazendo atividade, viajava no mundo da lua, a professora sempre me chamava para isso. Mas no meio do ano para o final, a hiperatividade dele deu uma guinada. Não sei o que aconteceu, mas ele começou a ficar muito agitado, bateção, mexeção de pé. Ele também costuma ficar, para poder contar uma história para gente, ele fica rodando em círculos para poder contar uma história. E parece que está processando ali tudo aquilo ali, girando perto de você, que dá uma agonia fora do normal. Então, assim, ano passado foi quando realmente tudo foi caminhando para esse lado. E aí fizemos os exames, fizemos o teste neuropsicológico e fizemos o mapeamento cerebral. E aí realmente pegamos o laudo da questão do TDAH. Não tem outra comorbidade, que geralmente os transtornos sempre vêm um junto com o outro, né? Que chama de comorbidade. Mas ele é somente isso. Só para poder ler mais ou menos qual foi a... Eles fazem uma série de testes, né?
de maturidade, que é tudo feito no consultório mesmo, né? Então aqui está dizendo que mostrou carinhoso, nunca foi agressivo, mesmo tendo essa impulsividade, porque o TDAH tem uma certa impulsividade, mas graças a Deus ele nunca apresentou comportamento agressivo no geral, né? Mas a falta de atenção e hiperatividade muito grande, muita dificuldade de seguir comandos, de obedecer regras, sacode muitas pernas, faz muito barulho, movimentos repetitivos. E aí fizemos esse exame com 7 anos, que foi quando a neuro pediu para poder esperar até 7 anos, que foi ano passado. Então é isso. O que eu tenho para dizer, só para finalizar, é que se a pessoa está com alguma sinalização, se ela está com desconfiando de alguma coisa, os principais médicos que você deve procurar primeiro é o neuro e psiquiatra. E provavelmente vai ter que fazer a terapia com o psicólogo. O psicólogo, ele é muito importante nisso, porque é ele que vai ajudar nessa questão de treinar, né? Treinar essa pessoa a como melhorar os comportamentos, porque não tem cura, né? Como é um problema do neurodesenvolvimento, não tem cura, mas tem como tratar, tem como cuidar para a pessoa ter uma vida, uma qualidade de vida adequada. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida com relação a essa questão da investigação, né? Ou de outra coisa que eu possa ajudar, pode deixar aí no comentário alguma coisa que vocês queiram falar. E é isso. Muito obrigada aí quem assistiu. Deixa um like e vamos esperar até o próximo vídeo.